É interior, 36 anos, se a gente falar 36 anos atrás, vocês chegaram a namorar pelo Orkut, WhatsApp, Facebook? Na época, a situação, a dificuldade para namorar, se fosse hoje, eu acho que ninguém namorava, né? Nem luz nós não tínhamos no interior, Jeff, na época. Não Como é que existia. era esse? Era Como é lampião. como é que era a vida no meio do meio do mato? Era divertido, era gostoso. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para namorar, a gente começou uma paquera, foi no sábado à noite de uma semana, na semana seguinte ia ter um encontro lá de mulheres que fazia lá, daí eu disse, vamos lá. Aí a água tinha chovido bastante e levou a ponte embora. Era um dia de inverno, né? Eu tinha que atravessar dentro da água, a água pelo pescoço para conseguir ter a dificuldade que era. Se fosse hoje, eu digo, ninguém namorava. Se não tivesse redes sociais, hoje eu acho que ninguém namorava. Porque na época era muito dificultoso, a gente caminhava acho que 10 ou 12 quilômetros à noite para ir namorar. As dificuldades que era, mas era tão divertida, era a vida do interior, na verdade, as pessoas na época viviam a natureza. Você não dedicava a vida nas redes sociais, nos meios de comunicação, você dedicava a vida vivendo mesmo no interior. Quando tinha aquele radinho de pilha assim para ouvir uma música, beleza, mas quando não tinha, televisão não existia quase na época no interior. Hoje parece que. Oh, pode falar, mãe. É tipo assim, ó, o nosso casamento, o próprio nosso namoro foi tudo assim um mistério, porque eu não ia nesses bainados, só que eu tava lá na casa do meu irmão e eu ia ficar lá, só que tinha um cunhado do meu irmão e ele tava lá, tá? Daí eu disse pro meu irmão, não vou ficar aqui, né, com ele. Daí ele disse, ó, vamos lá com as crianças, tu cuida as crianças, uma era a Marinês, né, e o Giovanni. Daí nós entramos na porta do salão, tava ele. Daí o meu irmão disse assim pra ele, ó, vamos pagar uma mesa junto? Daí ele se prontificou, mas nós nem se conhecia até ali, né? Daí quando ele sentemos aí na mesa, cada um ficou segurando as crianças pra ele se divertir, né? Daí no sair pra casa, ele veio até uma altura junto e ficou Ele por aqui, o teu pai. Daí até eu não sair, eu logo perguntei pro teu pai se ele era alguma coisa séria, tava só pra companhia vir ali. Daí ele não teve a resposta, ficou por aquilo. E depois eu fui e coloquei diante de Deus, sabe? Daí comecei a orar, né? Se Deus preparasse, era ele. Você já tinha contato assim com a Bíblia? Eu tinha, tipo assim, eu tinha feito um curso com a Adventista, era lá na casa do diácono Jair, né? Daí eu tinha feito um curso Adventista. Só que depois disso eu conheci a Assembleia, né? Daí eu ia lá e eu tinha assim, ó, pra mim, sendo o nome de crente, pra mim tava bom na época, né? Então a gente não lia muito as escrituras. Uhum. Daí naquele momento ali eu comecei a colocar diante de nosso Deus, né? Que se Deus preparasse um esposo pra mim, que acontecesse que ele tivesse tal dia ali, né? E foi onde ele contou a história, que daí passou, deu uma chuvaraca a semana, levou a ponte embora. E ele até veio com um amigo dele, foi o amigo dele que salvou ele, né? Que ele tava quase indo ali, e ele foi, daí aquele dia ele foi lá. E deu, acredita assim, o que veio de Deus. E Deus respondeu a resposta da gente, né? Uhum. E aí continuaram a conversar e foram negociando os dotes e tudo mais. Não, foi muito... ele primeira coisa, ele foi, daí me acompanhou ali até em casa, e primeira coisa ele foi pedir permissão pro pai, né? Se o pai não permitisse, ele tinha que vir embora, né? Daí naquela noite ele pediu permissão e o pai, na época, tinha que falar com o pai primeiro, né? Daí tu falava, e tu tocava o namoro, senão ficava por aquilo. Daí ele foi até lá em casa, falou com o pai, em seguida ele voltou, né? Porque era de noite, daí, né? Que na verdade, quando ele falou uma reunião, era um jogo de bolãozinho, que eu na verdade, tava na frente desse trabalho também lá, né? Daí a gente tinha aquela tarde, tinha aquele brinquedo, era uma brincadeira que a gente fazia, e onde ele veio lá. Daí dali ele me acompanhou até lá no pai. E assim a gente foi. O pai aceitou, né? Foi tranquilo. Mas tinha uns 10 de guarda em roda, né? A gente não ficava sozinho como hoje no namoro, não.